Boa tarde, queridos alunos, professor Luiz de Artes, mais uma vez aqui nesse momento de aprendizado, continuando a explicação da professora Maristela, a gente vai para a parte prática, só queria acrescentar que esses são os materiais que acompanham a humanidade. Os homens sempre pintaram, a história da civilização inicia com a história da arte. E a natureza é fonte de toda essa provisão de tudo que a gente precisa e não podia deixar de ser da arte também. Contudo, é preciso a gente ver que essa tinta, ela, por não ser industrial, ela é mais simples e tem suas limitações. Ela não permite que você superponha uma a outra, pinte camadas, e ela não vai entrar uma dentro da outra também, não vai fazer mistura de cor. Então, você já tem que partir de uma ideia pré-estabelecida do que pode ser feito. Uma coisa é traços e contornos, grafismos, isso pode ser traduzido por grafismos, contornos, traços que definem, mais ligado ao desenho. Pode também trabalhar com abstração, manchas, pontos e ocupação do espaço. E pode também trabalhar com a representação da realidade, que é o desenho realista, a pintura realista, mas para isso é necessário a pessoa ter noção do efeito da luz em cima dos objetos que produz sombra. É através disso que a gente cria a realidade na imagem. Aí eu vou fazer alguns exemplos para que a gente possa ver as possibilidades que essa tinta permite. Eu ainda queria dizer que o café, ele trabalhado em diluições diferentes, você consegue é igual uma televisão preta e branca. Os cinzas que tem na televisão preta e branca corresponde às cores de uma televisão colorida. A cada cor que tem na televisão colorida tem um cinza correspondente. Então o café, você consegue tons de café. E aí você consegue graduações de cinza para formar a imagem. Então seriam vários potinhos com várias diluições. Passa o café na área desejada e espera secar para vir com outra camada. Então você vai estar produzindo mais de um para poder ter tempo de um secar. É um processo. Isso já dentro da busca de um domínio. Agora, o mais simples é os desenhos de grafismo e de áreas cobertas todas de uma cor só. Então vou dar esses exemplos agora. Então vamos começar com o grafismo, usando o açafrão. O grafismo, você pode imaginar, pensar ele como desenho. É o desenho, é a forma resumida do que você está representando. Uma pessoa graficamente representada é o desenho mais simples de braços, pernas, o tronco e a cabeça. Então, essa forma de desenhar é a mais antiga de representar a realidade de uma forma resumida, gráfica. Então, eu posso usar com um giz de cera e fazer esses desenhos resumidos. E, como curiosidade também, saber que essa tinta ela não permanece, ela não é uma tinta permanente, porque na época que ela era usada cotidianamente, as pessoas não tinham intenção de guardar coisas, eles faziam e refaziam e faziam e nem pensava em guardar, em ter coisas. Então, a tinta vegetal mais para a pele, e eles pintavam as cavernas com tinta de terra. Bom, aí, outro estilo que a gente tinha falado que é possível a gente fazer é uma pintura que não representa nada, que é o uso da tinta
como um elemento por si só, como meio de expressão de sentimentos. O amarelo é uma cor viva que transmite claridade, luz, energia, e aqui uma cor mais avermelhada, uma mancha, não representa nada, mas ela tem mais peso do que o amarelo. O amarelo é mais claro, então uma outra cor já é mais, essa cor é mais escura, pesa mais. E também, igual a Maristela tinha falado, que quando a tinta está com textura, está com terra, é mais um elemento que acontece. Aqui, ó, você pode dispensar pincel, pode vir com a mão ou jogando a tinta. O café, agora é uma boa hora para comentar o café. Ó. Ele é aguado, ele é aquarelado. Então, se você quer trabalhar só assim as manchas, não tem muito mistério. Você vai parar um certo momento e deixar secar. Agora, se você quiser dominar ele, você tem que esperar secar e voltar depois a trabalhar. E para isso, a pessoa, para dominar e chegar num ponto de realizar uma imagem que você tinha na cabeça e é chegar a essa imagem, aí tem que mesmo esperar secar e ter alguns conceitos que a gente vai falar no próximo exercício, que é o conhecimento da sombra e da luz, que é a forma com a qual a gente enxerga através da luz. Na escuridão a gente não enxerga, e a luz é que define a imagem para que quem vê tenha a sensação de tridimensionalidade, que aqui, ó, nesse primeiro, ele não tem tridimensionalidade, ele é um desenho chapado, ele só tem largura e altura. Agora, se eu quero que ele tenha volume, que ele levante do papel, aí a pessoa tem que é um exercício, ninguém nasce sabendo, e começa uma observação bem simples de um círculo, né? Que é um círculo. Por quê? Porque tem um centro e tem pontos que se ligam ao centro na mesma distância. O círculo é só uma linha. Agora, que eu quero que ele se transforme numa bola. O que eu vou fazer? Eu vou criar sombra. Aí isso, bola é volume. Vou escolher aqui essa tinta aqui para ele virar uma bola. Onde tem a maior quantidade de tinta é a parte de sombra. O branco do papel é mais claro. Aí, ó, eu até troquei o dedo porque não ter muita tinta na mão. E quanto menos tinta, mais claro. Ó. E aí vai dando vai dando áreas de sombra e de luz. Vou até vir com outra cor aqui, ó, para sombrear mais aqui, ó. Para parecer mais, que aqui bate menos luz, ó. E aqui é a sombra dele no chão, ó. Aí não é mais um círculo, ele já é uma bola, porque tem você tem que imaginar que tem uma fonte de luz aqui. Então eu vou transformar isso, vê, ó, numa coisa agora, ó, um pônei, assim, um cavalo. Aqui é o contorno dele. Isso tudo é treino. Olhando, você vai treinando e vendo a forma das coisas. E aí, tendo o contorno, aí eu vou trabalhar ele com sombra e luz. Ó. Conforme eu for aqui, ó, embaixo do queixo, não bate muita luz. Embaixo da barriga dele também não bate luz. Nas patas de trás, que estão do outro lado, que eu não vejo, que eu não estou, ele vai ficando mais escuro. E aí, ó, todas as partes que não estão viradas para onde está a luz, vamos dizer que a luz está vindo de lá, você vai sombreando. Aquela coisa que eu falei do café, e serve também para quase todas essas tintas. Elas têm que secar para você dar uma segunda mão, ela vir escurecendo. E outra coisa, para você fazer ele
chegar mais perto de um colorido é você trocar a cor, então, para fazer a definição dele. Eu nem precisava ter vindo com essa tinta, essa linha do contorno do cavalo. Se eu fizesse só um fundo atrás, ó, eu já define ele. Aqui vai sair uma montanha, ó, um pasto, uma área atrás dele. Você não... E é isso, que são coisas demoradas para você chegar a fazer e completo. Dá para fazer uma pintura toda detalhada, mas leva muitas horas, porque ele tem que realmente secar. Que uma camada em cima da outra, vai escurecendo. Tem outra coisa também para a gente observar, que cada pincel tem uma utilidade. Então, os mais chatos para áreas maiores e esses mais pontudos mais para detalhes, né? E aí você vai esperando secar, vai vindo com mais uma camada, e a camada de baixo, quando ela já está seca, você não precisa cobrir ela toda, só uns pedaços, umas partes que tem que ser mais escura. E isso é que vai causando levantar, dá volume. Isso que dá volume. Bom, deixa eu ver, podemos fazer aqui uma flor, que eu vou fazer uma flor para terminar. Eu não vou nem riscar ela, só vim deixando algumas partes em branco. É isso. Não é desenhar a flor, e sim fazer umas partes e as outras não. Quando você está pensando em sombra e luz, a pessoa compreende que ali é flor, só que não tem nada feito. É um trabalho delicado, tá vendo? Os japoneses fazem muito pinturas desse tipo, que é só sugerido. É isso, são pinturas suaves, poéticas, como a natureza. Vamos mãos à obra, gente. Vamos pintar, não, como a professora já falou, todos nós temos material, é só buscar. Bons trabalhos.